Olá, irmãos, muito bom dia, a paz de Jesus e a força do Espírito Santo para nós. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo sobre o nosso estudo do livro do Gênesis. E dando continuidade, nós iremos continuar ainda no capítulo 2, nos versículos 17 ao 18, que aborda sobre a morte ter entrado no mundo pelo pecado, ou seja, pelo fato de Adão e Eva comerem do fruto. Então, iremos ler o capítulo 2, o versículo 17, que diz assim: O Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. O interessante é que, se nós voltarmos nos vídeos anteriores do nosso estudo, nós podemos perceber que no meio do jardim havia dois tipos de árvore: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores representam símbolos muito importantes para nós. A árvore da vida representa a vida, representa a bênção de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que Deus proibiu deles comerem, representa as maldições. Então a gente pode perceber duas coisas importantes. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente trilha um caminho de santidade, na obediência, nós atraímos a bênção para a nossa vida. E quando nós transgredimos, fazemos algo que Deus condenou, quando nós desobedecemos, nós atraímos a maldição para a nossa vida. E, consequentemente, para aqueles que estão na nossa vida, na nossa volta. Então, que você possa já, nesse primeiro momento, refletir com a minha vida, com as minhas atitudes, com a forma como eu lido, reajo com a vida. Eu tenho atraído as bênçãos de Deus ou a maldição para a minha vida? Mas é nesse momento, nesse primeiro vídeo que nós iremos falar sobre isso. Nós iremos nos atentar o que acontece quando nós atraímos a maldição para a nossa vida. E nesse primeiro momento, o nosso estudo vai dizer sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse uma coisa muito interessante: porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. No dia em que comer do fruto, nós iremos morrer. Mas aí você pode se perguntar: como Deus disse que eles iriam morrer se Adão e Eva continuam vivos? Nesse momento, essa morte que o Senhor diz se trata de uma morte espiritual, porque o nosso estudo diz o seguinte: a mortalidade, bem como a morte espiritual do afastamento de Deus, são a maldição por transgredir a aliança adâmica. A aliança adâmica seria a aliança que Deus fez com Adão. E nós podemos perceber que existe também a aliança abraâmica, ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão. Então, quando nós transgredirmos a lei, que nós já vimos que o ato deles comerem do fruto foi na tentativa deles se sentirem maior do que Deus, né? Como deuses. Então, quando nós desobedecemos a Deus, o pecado, a maldição, ela entra na nossa vida, não porque Deus quer, porque o pecado, as tentações são obras de Satanás, da serpente. A gente vai ver mais à frente o papel da serpente naquele momento. Então, quando nós comemos do fruto, ou seja, quando nós comungamos, quando nós fazemos algo que Deus condenou, automaticamente o pecado, a morte entra. Porque Deus, ele não pode se contradizer. Deus é vida, Deus é o sumo bem. Então, quando nós não seguimos a Deus, o que nos resta? O pecado, as maldições. Então, que a gente possa refletir isso. Com a minha atitude eu tenho atraído a maldição? Se até hoje tudo na minha vida não tem dado certo, será que você tem andado com Deus? Será que você tem obedecido a Deus em tudo? Porque o nosso Pai, ele é Pai e Senhor, ou seja, nós somos as criaturas e ele é o Criador. Eu ouvi uma vez dizer que quando nós compramos alguma coisa, nós precisamos ler o manual daquilo, correto? Uma câmera ou algum aparelho eletrodoméstico. Por quê? Porque é naquele manual que contém
toda a instrução para que a gente possa usar daquele aparelho de forma correta. Então, assim como esse aparelho, nós somos essas criaturas. Deus nos criou. Então, em Deus está o nosso manual. Deus nos conhece mais do que eu me conheço e do que você se conhece. Então, como a gente quer que a nossa vida dê certo se nós não queremos andar com o autor da vida, com aquele que nos criou, com aquele que nos constituiu? Então nós só seremos totalmente felizes, realizados, plenos. Nós só iremos atrair a bênção para a nossa vida quando nós obedecermos em tudo aquilo que o Senhor Deus quer. As leis de Deus não são para nós peso, mas são para nós proteção. Então, que nós possamos meditar nisso. Que na vida, na palavra de Deus contém a bênção. E quando nós fugimos disso, nós estamos atraindo a morte, a maldição para a nossa vida e para a nossa casa. Então, que a partir de hoje você possa mudar a rota da sua vida, observar aonde você tem errado, onde você tem pecado, onde você tem falhado e olhar para esse Deus, buscar esse Deus criador que nos sustenta com a sua palavra até hoje, não somente na criação do mundo, quando ele criou o universo e sustentou com a sua palavra, mas ele ainda nos sustenta até hoje, a mim e a você. Que nós possamos a partir de hoje confiar em Deus, confiar que nele contém a vida, que nele contém a bênção. Amém? Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.